Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga, 22 de abril de 2025, terça-feira, começando a semana, data atribuída à chegada dos portugueses ao Brasil, as três naus catarinetas, né, que vieram aqui para o Brasil, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Então é uma data referendada como a da descoberta do Brasil, né, do encontro da civilização ocidental com os indígenas que aqui habitavam, com as nações indígenas. Essa é a data. Então, e aqui para nós estamos retomando a semana comercial. Ontem, feriado no Brasil, dia da independência, dia de Tiradentes, e o mundo ontem pegou fogo, né? O mercado financeiro ontem se assustou com o Trump querendo que o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, baixasse as taxas de juros na canetada, tal qual aconteceu no Brasil com o Lula, né? E isso tudo deixou o mercado financeiro em polvorosa. Passado ontem os preços, os ajustes, hoje o mercado está todo mais em calma nesta terça-feira. Por exemplo, o petróleo voltando a subir mais de 2%, daqui a pouco a gente mostra esses detalhes. O dólar em queda, dólar caindo 0,73% a 5,76. Os cafés em posições contrárias, sobe o Arábica em Nova York, cai o Robusta em Londres, e a soja em alta, subindo 0,69%, vamos mostrar já já, mas o milho e o trigo caindo. Então, posições não estão tão juntas. Os grãos, né, só a soja, milho e trigo caindo, café só o Arábica, e assim vai. Importante é que a retomada da confiança na economia, né, com o abalo provocado pelas tarifas do Trump, hoje parece que está mais normalizado, mas está todo mundo, né, desconfiado, orelha em pé e dedo no botão, prontinho para apertar e negociar ou travar, né? A gente recomenda para os cafeicultores e também para quem está mexendo com soja pensar em fazer hedge, travar suas posições, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Sabemos o dia de hoje, nós vamos acompanhar os preços detidamente. Aqui é Tempo e Dinheiro. Falando em tempo, meu dia hoje aqui no meu Mato Dentro está maravilhoso, né? Uma manhã de outono, começo de tarde, muito bacana aqui no Sudeste brasileiro. Mas já vou para o Sérgio Braga, em São Paulo, saber como é que está o tempo em São Paulo. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo. Temperatura agradável, 20 graus nesse momento, mas o céu está encoberto. Boa tarde para você, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Pelo menos na previsão é de que hoje o tempo fique assim, firme. Pode ser que chova um pouquinho no finalzinho da tarde, mas não é, pelo menos, essa expectativa. Garoou um pouco ontem à noite, mas depois voltou a firmar o tempo, mas continua com o céu encoberto. A manchete, inclusive, destaque da Folha de São Paulo, falando sobre a previsão do tempo hoje, que deve ter o tempo seco, temperatura agradável, se confirmando, portanto, na casa dos 20 graus. É o mês de outono, aliás, é o outono, e assim deve ficar a previsão ao longo dos próximos dias. Temperatura agradável durante o dia, cai durante a madrugada, e é lógico, essa variação, né, do tempo e do clima típica, característica do mês e do período do outono. João Batista. Você voltará já já com mais notícias do tempo, notícias do mercado da pecuária, direto aí do nosso estúdio em São Paulo. E eu estou aqui no Dinheiro olhando a principal preocupação mais à frente, que é nosso orçamento, a economia do Brasil.
onde o governo Lula tenta colocar por baixo do tapete os seus gastos com precatórios, aquelas dívidas obrigatórias, avaliados em 115 bilhões, né? Quer empurrar para o ano que vem, e o Estadão está fazendo uma análise, através do seu editorial, dizendo que o Lula está tentando colocar esse problema por debaixo do tapete. Então, tem os precatórios para o ano que vem, ano da eleição, e o orçamento já está dito, né? Já foi informado que, de acordo com as expectativas da nossa Receita, nós não teremos dinheiro para o cafezinho em 2027. Então, o próximo presidente, né, certamente vai ter uma disputa entre Lula e Bolsonaro, porque tudo indica que Bolsonaro vai conseguir se colocar como candidato. O próximo presidente, seja quem for, vai estar sem condição nenhuma de exercer o poder com base no orçamento. Tem um orçamento engessado, e a gente, antes de seguir, eu preciso pedir para o Gleidson como é que está o dólar nesse instante, porque a economia brasileira tem o problema do Trump, agora tem o problema do Lula, que está tentando esconder as coisas por debaixo do tapete, e o dólar está com 1% de queda, agora 5,74 são as informações que nós temos para passar para vocês. Sim, e outra informação importante, aqui no Tempo e Dinheiro, às 15 horas, ao vivo, nós vamos transmitir a audiência pública, direto da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que vai ouvir hoje os produtores, vai chamar os deputados ouvirão os depoimentos dos produtores gaúchos que estão indo a Brasília, porque a Câmara dos Deputados está dando espaço para que a sociedade saiba e não esqueça do drama que atingiu e atinge os produtores gaúchos. Lembrem, há exatamente um ano nós estávamos falando sobre as enchentes lá do Rio Taquari. Depois, nesta safra, novamente eles perderam a quarta safra consecutiva que eles perdem, e precisam da ajuda do governo para prorrogar as dívidas, trazer novos financiamentos. Isso não está acontecendo. Então, o drama dos produtores gaúchos, no nosso site, no nosso YouTube, no nosso site está aí na tela, www.tempodinheirooficial.com.br, audiência pública ao vivo para vocês acompanharem o drama dos produtores gaúchos. Dito isso, essas são as nossas pautas principais, claro, acompanhando o mercado, mas a gente não pode nunca esquecer da nossa mensagem, sempre aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá. Então, a nossa bandeira que sirva de alento para todos os produtores e para superar as suas dificuldades, e a nossa mensagem: o Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, estamos ao vivo com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 22 de abril de 2025, e na sequência já vamos chamar os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, começando a semana nessa terça-feira, né? Plantio americano acelerado, já vamos comentar aí a situação do plantio da soja, do milho, tá correndo o plantio por lá, tá dentro do normal lá, tudo andando. Mercado brasileiro começou mais calmo, os balcões aí tem balcão pagando R$2 abaixo aí do que pagava semana passada. Mercado mais fraco, já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Mercado de milho segue de lado, calmaria. E lá em Chicago, soja com um pequeno ganho, compensando ontem, né? Ontem estava funcionando lá e teve pequena perda. Mercadão segue na calmaria. Semana começou frouxa, João Batista. Será que vai agitar? O pessoal tá de olho aí no enterro do Papa, esqueceram do Trump. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro. E eu vou mostrar também aí, mostra aí, Davi, nossa soja safrinha lá de Antônio Olinto, filmado ontem lá nos campos de Antônio Olinto, e a temperatura caiu no sul, João, tá fresquinho. O destaque continua sendo a boa chuva no Brasil como um todo para final de abril, começo de maio. Detalhes na previsão. Bom, o mercado do boi gordo começa uma semana mais curta, depois do feriado de ontem. Há ajuste nas posições lá na B3, buscando uma direção. O mercado físico abriu a semana, por dizer assim, já com 3 altas, nenhuma queda registrada, segundo a Scott Consultoria. Lá na B3,
O mercado está se ajustando e busca uma direção nesse momento, é o que a gente vai observar, inclusive, nas cotações a futuro. Abril a R$ 325,00 mais 5 centavos, 0,14 de alta. Maio a R$ 320,70. Recua 0,22%, estável junho a 324,40, 0,05 de alta, recua o julho a 329,50, queda de 0,09%. Mercado físico, 3 praças entre 32 em alta, aí estão São Paulo, Barretos, Araçatuba estável, 325, boi comum já descontado a prazo, oeste do Maranhão, 295,50, mesma cotação de Alagoas, 295,50, mesma cotação de Marabá, no Pará, 295,50. Daqui a pouquinho mais detalhes a respeito do mercado de pecuária, mas aproveitamos, vamos agora também saber o que acontece com o mercado como um todo. Vamos às cotações da Bolsa de Nova York e também da Bolsa de Chicago. Começando por Chicago, com a soja $10, 37,50, sobe 0,83%, enquanto o milho recua 0,54% a $4, 79,38. Sobe 0,25%, o trigo a $5, 53,40, alta de 0,25%. Café robusta não aparece na tela, mas a $5.213 por tonelada. Café em Nova York sobe 1,61% a 370,43 a açúcar a 17,99, 1% de alta, a algodão 66,99, 0,25% de alta, 0,28. Agora o petróleo voltou aos $63 o barril, $63,88, 2,37%. Olha o ouro, mais uma vez nas máximas, $3.440,19, alta de 0,44%. No mercado cambial, dólar em relação ao real, o dólar vale R$ 5,74 mais 60, recua 1,05% nesse momento. O índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, alta de 0,55%, bate os 130.368 pontos. Dólar recua, índice Bovespa sobe nesse momento. João Batista, e vamos acompanhar antes de falar com o João, dá uma piscada mais uma vez na soja, só para poder ter uma ideia, $10, 37,63, 0,84 de alta, e o café em Nova York, mais uma vez, está aí, 1,62 de alta a 370,43. João Batista Olive. Mas o robusto em Londres está caindo 0,72% a $5.234 a tonelada. Então tem uma disparidade nos cafés. Daqui a pouco o Bruno Labs vai estar conosco analisando o mercado de café. Temos vídeos mostrando que o café vem vindo forte. Muitas regiões receberam chuvas a contento, tem muito café vindo, tem algumas colheitas já acontecendo, nós vamos analisar isso. E, é claro, vamos passar também os grãos com o Vlamir Brandalize já. Só que agora eu quero também lembrar a todos vocês que nós temos uma atualização diária em todas as informações, nas cotações, prêmios nos portos, nos bases, lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Então, um alerta para vocês, entre no clube, está aí o telefone, você manda uma mensagem, um zap para esse telefone, 199-9813-2915, 199-9813-2915, você manda um zap e aí você passa a ser incluído no rol dos assinantes do grupo, do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias grátis para experimentar, você acompanha e fica lá dentro. Na verdade, é uma comunidade informativa voltada para o agronegócio, feito, escolhido por pessoas experientes, jornalistas experientes, editores experientes. Então, assim, são 15 grupos à sua disposição. Só quero saber de pecuária, tem um grupo só de pecuária. Eu quero de clima, quero de política, e assim vai, economia. Então, são soja, etc. Açúcar, algodão, tudo divididinho separadamente, para você ter todas as informações na primeira página, no primeiro grupo de WhatsApp, ou escolha os demais grupos. Você, sendo assinante, você tem direito a ter informações desses 15 grupos que compõem essa comunidade informativa do Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. É só você mandar um zap para esse telefone e experimentar 7 dias grátis para você navegar lá dentro e ver o show de informações que nós colocamos à sua disposição. Combinado? Mais uma vez o telefone para você mandar um zap e entrar no clube, 199-9813-2915.
2915. A dona Léa da Luz te recebe com muita satisfação e seja integrante, assinante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, vamos agora saber das principais notícias do agronegócio desta terça-feira com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural com Sérgio Braga. Soja CPEA, maior disponibilidade interna eleva a liquidez. Milho, com pressão compradora, preço volta a cair no Brasil. Feijão CPEA, negócios são pontuais e preços seguem em queda. Mandioca CPEA, esmagamento tem forte queda no Brasil. Cebola, alta nas cotações. Feriados favorecem preços em Ituporanga. E na sequência, vamos às principais manchetes de política e economia no mundo e no Brasil. Sérgio Braga. Da Gazeta do Povo, China promete retaliações contra países que priorizarem acordos com os Estados Unidos. Da Folha de São Paulo, projeções do governo mostram que arcabouço fiscal é insustentável, afirmam especialistas. Do Poder 360, Lula perde para Bolsonaro e empata com Michele, diz Paraná Pesquisa. Na Gazeta do Povo, Bolsonaro venceria Lula no segundo turno se a eleição fosse hoje, diz Paraná Pesquisa. Estadão, Lula bate recorde de ações no STF e transforma a judicialização em braço da articulação política. Do Metrópolis, morte do Papa pode atrasar debate sobre a anistia. Da Revista Oeste, a advogado de Daniel Silveira pede afastamento do ministro Moraes para poder, entre aspas, cuidar da saúde mental. Nós estamos sempre alertando um fato de que no Brasil a justiça está sendo muito injusta, principalmente com as pessoas que foram detidas naquele movimento do 8 de janeiro. 523 pessoas já foram condenadas, tem cerca de mais de 80, quase 90 pessoas presas lá em Brasília, ainda no calabouço, e entre essas, 8 pessoas foram liberadas, sendo 5 pessoas em situação de rua. O Sérgio Braga vai trazer mais essas informações, 2 com deficiência intelectual, né? E um vendedor ambulante. O que a gente defende é que essas condenações estão sendo feitas por cambulhada, no geral. Não existe um processo individualizado de cada pessoa. Qual foi a participação? Né? Olha, você, João Batista, esteve lá, você fez isso e isso. Não tem essa acusação. São todos condenados no geral. Né? Por isso que, de repente, tinha lá vendedor ambulante, foi condenado igual, 14 anos de prisão. Aí agora estão sendo liberados. Então, assim, vocês vão ver agora um vídeo do vendedor ambulante, Daniel dos Santos Bispo, que estava vendendo água lá na manifestação do 8 de janeiro de 2023 e foi preso igualmente como todos. Condenado como todos, como um perigo para a democracia. E a mídia de esquerda continua dizendo que era uma manifestação que estava atingindo a todos, colocando o Brasil e a democracia brasileira em risco. Vocês vão ver agora o vídeo feito pela família do Daniel dos Santos. Vamos aproveitar, inclusive, deu uma travadinha agora. A gente vai ver esse vídeo que foi gravado, inclusive, com relação ao Daniel Silveira, né? Família dele, mostrando que ele era vendedor, né? A arma que ele tinha eram, na verdade, garrafas d'água. Mostra pra gente, Gleidson. É o que, pai? Não vai. Tivesse agora para botar dentro de uma caixa, ficar na minha perna. E o senhor não sabe o que é isso, não? É um relógio? É, olha ele é. Tá certo. Vai tirar, viu? Tenha fé.
esse vídeo demonstra da injustiça que está acontecendo no Brasil nesse momento, onde a condução desses procedimentos, desse processo, pelo juiz Alexandre de Moraes, está sendo contestado no mundo todo, e é preciso que a gente tenha um pouco mais de clarividência, um pouco mais de calma, para que os julgamentos sejam realmente dentro do processo legal. Cada individualização dos processos dentro do devido processo legal, com acusação específica, com defesa específica, e não essa enorme injustiça que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Se vai beneficiar o Jair Bolsonaro é uma outra discussão, mas que nós estamos vendo um exagero fora do sentido, fora da possibilidade de a gente dizer que nós vivemos numa democracia plena, isso está muito claro através desse vídeo. A gente fica muito sensibilizado com o que aconteceu, o que vem acontecendo e com as pessoas que ainda estão lá dentro, sem condenadas, sem o devido processo legal. Estamos clamando por justiça aqui através do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga. Só para poder complementar, João Batista, um levantamento feito pelo Poder 360 mostra que o STF condenou pelo menos 523 pessoas pelos atos, né, do 8 de janeiro. Penas que variam de 1 a 17 anos de prisão. E desses de 1.611 réus acusados de participar dessas ações, pelo menos 540 firmaram um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, admitindo culpa pelos atos, pelos crimes, para se livrar da condenação em troca de medidas alternativas. É exatamente isso, 84 pessoas permanecem nos calabouços sem qualquer tipo de julgamento até agora. Portanto, esses que foram liberados são moradores de rua, e é o caso que nós vimos agora de um vendedor de água, João Batista. Perigosíssimo, 50 garrafas de água. Ele ia fazer uma revolução, né, derrubar o governo com 50 garrafas plásticas de água. É um absurdo, é inaceitável, é inacreditável que nós estejamos tendo que olhar abismado, perplexo, condoído, emocionado com o que está acontecendo com a justiça do nosso Brasil. É preciso, mais do que nunca, né, que nós implantemos a justiça de volta ao nosso país, para a gente prosseguir com a nossa vida e olhar para frente e olhar para o nosso futuro. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro. Vamos às notícias do tempo com o Sérgio Braga. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Começamos pelo destaque da Isto É, mostrando que fortes chuvas atingem pelo menos 3 das 5 regiões aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai ver no mapa do IMET exatamente toda essa chuva concentrada na região centro-norte. No agora Rio Grande do Sul, falando sobre essa terça-feira, que será de tempo firme, temperaturas em elevação no Rio Grande do Sul. De o tempo, falando sobre Belo Horizonte, céu encoberto, pode chover nesta terça-feira. O site Primeira Página destaca o clima abafado e pancadas de chuva que marcam a terça-feira no estado de Mato Grosso. E dá uma olhadinha no mapa que a gente tem, inclusive, mostrando que do dia 21 de abril, aliás, essa é a situação do momento, né? 3 das 5 regiões com muita chuva, a região sul e parte do sudeste sem chuvas, mas elas concentradas principalmente na região centro-norte do Brasil. Esse é o mapa do IMET. Agora, no dia 21, dia 21 de abril, de ontem até o dia 5 de maio, as chuvas concentradas no Rio Grande do Sul, e elas voltam, principalmente no Rio Grande do Sul, a partir do final deste mês. Olha só, branco aí, tem muita verde, né? Acima da média, e o vermelho, né, abaixo da média, nesse mapa, no caso. Aí mostra a situação situação sem chuva, ao contrário da coloração que a gente tem nesse momento. Mostra que as chuvas devem voltar ao Rio Grande do Sul em breve, no finalzinho do mês, mais uma vez. O Notícias Agrícolas destaca exatamente que as chuvas intensas para os próximos dias no Pará, Amapá e também Maranhão, região centro-norte do Brasil.
Vamos dar uma olhadinha também em o site, aliás, a previsão do tempo em tempo real, mostrando que essa chuva segue concentrada na região centro-oeste. A parte da umidade também começa a se aproximar na região do Mato Grosso do Sul, chegando pela fronteira ali do estado de Santa Catarina, pelo menos essa situação mostrando muita umidade, né? Chegando, se aproximando, se dissipando para alto mar, mas toda a chuva concentrada principalmente no estado do Pará, Tocantins, também Mato Grosso e essa região da parte do sudeste, né, com muita nebulosidade. Estado da Bahia ali com pouca chuva registrada nesse momento, assim como as capitais do Nordeste. Vamos dar uma olhadinha também, agora sim, o destaque do Notícias Agrícolas. Não, mas antes, temos aí, já falamos do destaque Notícias Agrícolas, essa situação em tempo real que nós vimos, e agora a previsão do tempo de amanhã, né, dia 23, até a próxima quarta-feira, dia 29. Vamos lá. E vamos à previsão de amanhã, dia 23, quarta-feira, até o dia 29 de abril, com boa parte da chuva concentrada na região centro-norte do país. A região sul e sudeste dão uma trégua nas chuvas, que começam a avançar a partir do dia 24, chegando pela faixa oeste do Rio Grande do Sul, pelo oeste de Santa Catarina, Paraná, também a região oeste do estado de São Paulo. Olha só, o dia 25, com chuvas pesadas sobre parte do sudeste, São Paulo, e a região norte do estado do Paraná. Elas começam a se dissipar e dispersar, principalmente a partir do dia 26 para alto mar, mas a região centro-oeste continua com muitas chuvas concentradas. A partir do dia 27, a chuva dá uma trégua no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, assim como parte do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, Minas Gerais, e concentrada na faixa norte do Nordeste e os estados também da região centro-norte do Brasil. A partir do dia 29, a chuva volta pelo litoral do Rio Grande do Sul, assim como o litoral do estado de Santa Catarina. Bom, agora vamos à previsão do tempo, as informações direto de Santa Catarina com Ronaldo Coutinho, o oferecimento da Lotus Biosoluções. E nós temos aqui, ó, na que eu falei, nos próximos 5 dias temos uma boa chuva aqui no Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas. E também aqui, ó, na região do dia 22 ao 26, também aqui, ó, no Recôncavo Baiano. Tu vê que tem boa chuva aqui no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, no norte do Brasil, ao norte da região Nordeste. Só o Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, que é pouca chuva, e essa área de Minas, Espírito Santo e centro-norte do Rio. Grande parte do país, em 5 dias já tem uma chuva boa. Quando chega em 15 dias, a situação melhora mais ainda. Tem uma boa chuva em toda a parte aqui norte do Brasil, o centro-oeste também. Nós estamos falando de 22 de abril até 5, 6 de maio. É uma época que a chuva começa a reduzir rapidamente. Estamos para entrar no período seco normal do Brasil Central, que é maio, junho, julho, agosto, setembro. E ainda está tendo uns volumes estimados, né? Bom de chuva para cair. Aqui no Paraná também, Paraguai, Mato Grosso do Sul, só o Rio Grande do Sul é que a chuva ainda é pouca. Tem chuva, mas é bem pouca, principalmente na metade sul. Algumas áreas do Rio Grande podem até passar sem chuva nos próximos 15 dias. E também aqui, ó, norte da Bahia, semiárido de Pernambuco, sertão da Alagoas e Sergipe, e esse cantinho sudeste do Piauí. Torcer para que aqui o modelo R, que é comum acontecer, e acabe dando uma boa chuva. No resto do Nordeste a situação está razoavelmente boa. Muita chuva aqui no Recôncavo Baiano. O pessoal tem que ficar atento na região de Salvador. No Sudeste também, boa chuva em São Paulo e melhor ainda aqui no Paraná. A princípio, o milho safrinha está numa situação mais confortável em termos de chuva. Na anomalia, nós temos aqui, ó, em 15 dias, toda essa região central do país acima do normal, que é excelente. Aqui no Nordeste, um pouquinho abaixo do normal aqui na Ceará, em Pernambuco, uma situação boa na Paraíba, no Elefantinho e boa parte do Ceará. E muito boa aqui, ó, na Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Norte, Santa Catarina e Mato Grosso. E aqui no Rio Grande do Sul, onde fica mais abaixo do normal. Principalmente agora, até os primeiros 10 dias do mês de maio. Na temperatura está indicando que é um período frio, de 28 a 5 de maio, pegando aqui o centro-sul. Hoje teve geada aqui com 1 negativo em Bom Jardim. Aqui no Rio Grande do Sul também deu geada na região de Ausentes, com 3, 4 graus.
Já tinha dado ontem em Pinheiro Machado com 1,4 e estamos assim, está frio de manhã cedo e esquenta de tarde. Amanhã pode ter geada de novo aqui na Serra Catarinense. Então acompanhe aqui o nosso canal e vamos torcer para que o frio não incomode, principalmente no milho safrinha, que pelo menos por enquanto, até a primeira metade de maio, não está indicando nada fora do padrão nesse sentido. Da Climaterra, uma boa semana a todos. Voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho. Obrigado, igualmente, Ronaldo. Mais uma vez, esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, antes de nós aqui nos referenciarmos com as mensagens dos nossos membros do Tempo e Dinheiro lá no YouTube, chamar o Sérgio de volta, porque nós recebemos um vídeo, hein, Sérgio, da Costa Rica, onde tem um vulcão em erupção. Exatamente, vulcão Poás, que entrou em erupção ontem, lançou cinzas a uma altura estimada de 3 quilômetros sobre a Costa Rica. Por enquanto, continua em erupção, não tem nenhuma parada na atividade vulcânica, portanto, se tornou, além de tudo, uma atração turística, João Batista. Mas eu quero bem distância. Veja aí as imagens do vulcão lá na Costa Rica. Tá. Ô Sérgio, então continua a cinza subindo por lá, é isso? Já foram lançadas a cerca de 3 quilômetros de altura e ainda continua sendo mostrada, né, registrada a erupção, João. Continua tendo lançamento, né, lá de lavas, essa coisa toda com relação a esse vulcão na Costa Rica. E quem mandou, João Batista, essas imagens foi o Miguel Castro, que acompanha pela internet também as transmissões aqui do Tempo e Dinheiro, direto da Costa Rica. Muito bem, muito obrigado, então, às nossas audiências em todos os lugares, né? Esse YouTube é fantástico. Muito bem, Sérgio, olha aqui no YouTube, o Miguel Zonzin Neto, de Buritizeiras, Minas Gerais, está dizendo que por lá, Minas Gerais, o tempo está nublado e a equipe está bem descansada. Agora é a hora de mudar o Brasil. Vamos mudar o país, Miguel Zonzin Neto. O senhor Ernils Vino Pinot está dizendo que lá no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, está friozito com sol. E vamos em frente. Lá no Mato Grosso, agora a dona Rosângela Mafra está dizendo que o sol está forte em Tabaporã, norte do Mato Grosso. Já o Clélio Montini, lá do Paraná, do oeste do Paraná, São Miguel do Iguaçu, tempo meio embaçado, 24 graus agora, previsão de chuva para amanhã, lá no oeste do Paraná. A Fabiana Silveira, do Rio Grande do Sul, lá de Piratini, sol entre nuvens, vamos em frente, pois nós e o Brasil venceremos. Muito bem, Fabiana. O senhor José Ruiz, de Novo Biratã, também lá do Mato Grosso, 31 graus, teve chuva forte ontem, no início da noite, e o tempo está abafado agora. Vou mostrar também em Boa Esperança do Norte, o milho do Moacir Guarnieri já já. E do Paraná, lá de Toledo, o Vinícius dizendo que, apesar desses vídeos, apesar de todos os fatos, os nossos senadores seguem calados e omissos, né, não tomando as suas devidas missões, que é o Senado, que tem que controlar o STF. Isso não está acontecendo e nós vamos sempre informando, fazendo a nossa parte aqui no Tempo e Dinheiro. Muito que bem, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos analisar o comportamento dos grãos, da soja, do milho, com o Vlamir Brandalize. Vamos em frente, Gleidson. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show
que é o fim de bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos uma oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 22 de abril de 2025, começando a semana, né? Feriado ontem, o mercado hoje mais calmo. Como eu disse na abertura do programa, ontem foi um dia muito estressado, feriado no Brasil, mas o mercado financeiro mundial ontem ficou muito estressado, com o Trump querendo que o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, baixe as taxas de juros na caneta, mas o Jerome Powell disse que ele cuida da inflação, ele teme o estouro da inflação lá nos Estados Unidos. Ontem o mercado financeiro ficou estressado. Hoje está tudo mais calmo, né? Já mostramos que o petróleo está subindo, né? Que o dólar está caindo, e agora nós vamos focar na soja. Vamos ver os preços da soja em tempo real, 10,38, exatamente isso, 10,38, alta de 0,87%. Os 4 vencimentos principais da soja lá em Chicago, na tela: o maio 10,35, alta de 5,75, julho 10,46,5, o agosto 10,42, o setembro 10,22. Não tem uma explosão de preço, mas está dentro do range dos 10 a 10,5. O Vlamir vai comentar já já. Preços da soja aqui no Brasil em saca de 60 quilos, base Porto de Paranaguá. 2 comportamentos mistos aí, o maio recuando, mas o julho se mantendo. Maio a 22 com 74, recua 0,44. E julho, 23 dólares e 10 por saca, em alta hoje, o agosto sem movimento. Ô Gleidson, mais uma piscadinha aí no dólar, como é que está o câmbio? 5,74, caindo 1,13, está caindo o dólar nesse instante. Muito que bem, vamos agora pegar essa salada de números e de preços e jogar para o Vlamir Brandalize, o nosso analista aqui do Tempo e Dinheiro. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Páscoa foi embora, João Batista. E os feriados também. Agora tem só semana que vem, né? Na quinta-feira, dia do trabalho, né? Mais uma paradinha. Tá. Daqui a pouco nós vamos mostrar que ontem você foi ver a sua soja lá de Antônio Olinto e, claro, com a internet que você também tem lá na sua propriedade, você acompanhou o mercado de ontem. Foi bem estressante. Mas hoje parece que as coisas acalmaram, Vlamir? Olha, João, depois do relatório do final da tarde de plantio americano, de condição americana e de calmaria no financeiro efetivo, o mercado voltou à base, né, João? Base de suporte. Dá para ver que o
que mesmo com o plantio americano andando a ritmo acelerado, ele está com recorde histórico de ritmo de plantio. Ele está dando um suporte no 10,20 ali no setembro, né? Isso é importante, porque o 10,20 é mais ou menos o custo de produção, segundo alguns institutos de pesquisa lá, americanos por bushel de custo para o produtor americano, custo total. Então, ele não caindo abaixo do custo, ele vai dando suporte, 10,20 a 10,5 aí as posições. Isso é interessante para manter o mercado já pensando na safra 25-26. Isso em pleno plantio americano, em plena fase de condição de plantio ideal. Dá para dizer que a semana está numa condição ideal de plantio, veio com plantio acelerado. E isso seria um fator negativo, né, João? Além do mercado de ontem, que era o mercado mais financeiro, não era de fundamento da soja. Hoje ele poderia ser um pouco mais negativo, mas ele está com fundamentos interessantes, porque nessa briga toda o mercado está vendo que o fluxo de soja é grande e deu uma acomodada também nos negócios no Brasil, né? O ritmo de vendas e de fechamentos diminuiu com a soja nesses últimos dias. Então, automaticamente, o mercado está um pouco mais estável, né, João? Está mais estável. O prêmio no Brasil também muito perto da estabilidade, então não tem grandes novidades. E o dólar por aqui fraco, ele acaba sendo um fator positivo para Chicago, né? Se o dólar tivesse 6, nós estaríamos vendo provavelmente a soja abaixo de 10 lá em Chicago. Como nós estamos com o dólar abaixo de 5,80, isso é benéfico lá para dar suporte na soja acima de 10,20, né? 5,74 agora. Bom, ontem, no final do dia, o Departamento Agrícola dos Estados Unidos divulgou o relatório de plantio nos Estados Unidos, surpreendendo muita gente, está muito acelerado. Então a soja está se mantendo em alta, mas Olha, João, com relação ao plantio, deixa eu mostrar como é que está o plantio. O USDA ontem à tarde divulgou plantio americano, 8% da soja americana está plantada. É recorde histórico de ritmo, né? Nesse momento é o melhor ritmo. Semana passada tinha plantado 2%, o ano passado também era recorde para até a posição do ano passado, estava com 7%, e a média do plantio americano é 5%. Então, plantio muito acelerado lá nos Estados Unidos, e isso seria um fator negativo para as cotações de Chicago. Mas como está muito perto da base de suporte, o mercado não está vendo isso como um fator negativo nesse momento. Só para dar uma ideia, Illinois, o maior estado produtor, João, dos Estados Unidos, ali onde está Chicago, 10% da soja plantada, a semana passada era 2%, o ano passado era recorde também de ritmo, estava com 10%, e a média ali em Illinois é 7%. Então, plantado, o melhor estado também plantado. Mas olha Iowa, o estado de Iowa está com 11% plantado. Iowa é o estado mais importante no milho, né? E é o segundo da soja. 11% plantado. A semana passada era 1%. Ou seja, plantaram 10%, além de que eles vão mostrar depois aí o milho, né? Também estão plantando milho ao mesmo tempo. O ano passado a Iowa também estava adiantada, era 7% e a média é 3%. Então está com 11%, a média é 3%. Veja a situação, João. Plantio muito acelerado. Condição de clima já dentro de fase de primavera, temperaturas aí de 8 a 22, 24 graus, umidade boa no solo. É isso que as lavouras precisam nesse início de plantio, né? É isso que está acontecendo por lá e acaba sendo um limitante também de uma corrida altista, né, da Bolsa de Chicago, porque a safra está andando, né, João? A boa notícia é que o produtor continua confirmando que vai cair a área e as projeções é reduzir 1,5 milhão de hectares. Essa é a manchete. Então, o relatório de plantio está acelerado, mas eles vão realmente diminuir a área plantada com soja e plantar mais milho, por isso que o milho está caindo. Exatamente, está invertido as posições. Milho plantando mais e soja menos, e daí acaba pressionando. Porque o milho está muito valorizado, está bem valorizado, né? Então, ele está liquidando milho e comprando soja hoje. Tá. Então, vamos passar a régua, né, nessa posição do mercado internacional, Chicago, principalmente, para a gente ir para os preços aqui no Brasil, para os prêmios. Olha, João, Chicago não tem muito fôlego para flutuar essa semana, nem muito para cima, nem muito para baixo. Ele está muito bem sólido aí acima do 10, mas quando a gente olha o 10,5, continua sendo uma resistência forte. Então não se espera grandes novidades lá no mercado de Chicago nesses próximos dias, porque também não se espera grande novidade entre China e Estados Unidos nesses próximos dias. Porque aparentemente o Trump nessa semana ele vai dar uma atenção maior, talvez, na negociação
ali entre Rússia e Ucrânia para tentar fazer um acordo de paz. Eu acho que essa semana vai ser mais em cima da Ucrânia o movimento do que efetivamente com relação à China. Muito bem. Então, agora vamos falar da situação do mercado aqui no Brasil, que retomou depois do feriado. Como é que estamos? Vendendo bastante ou não? Olha, mercado de poucos negócios, começou a semana com um negócio aqui, outro ali. Muito produtor precisa fazer caixa até o fim da semana que vem, até a semana que vem, que é o período de pagamento de dívidas, quem tem dívidas de final de abril, né? É uma semana que nós vamos ver ofertas, pela manhã o pessoal já comentando em negócio. Provavelmente não vai ser uma semana de grandes volumes de negócio, porque o produtor quer vender curto, quer receber imediato para pagar a conta. O comprador quer comprar soja mais de agosto, setembro e pagar mais para frente, porque ele quer embarque mais longo na exportação. Então, uma semana que vai ter negócio, mas não acredito numa semana explosiva de negócio. E a semana está começando negativa, né? Tanto o Porto como o Balcão começou aí quase R$2 em média abaixo do que estava a semana passada, né? Então, o produtor que vendeu a semana passada pegou 2 a mais. E nessa semana, e mesmo com essa altinha que está tendo no Chicago, ele está pegando menos, porque o dólar está em queda e é possível que à tarde até pague menos aí, né, João? Porque tem mais oferta do que comprador nesse começo de semana. Tá? A Brandalize Consulting está mandando os preços dos prêmios exclusivos para o Tempo e Dinheiro. Então você tem que entrar no clube para saber dos prêmios. Dá um spoiler para a gente aí, Branda, como é que estão os prêmios, já que nós estamos com R$2 a menos. Com relação a prêmios não teve grande mudança, João. Você pega o maio aí, o comprador fala em 35 positivo. E o vendedor quer 65, então está longe as variações. O julho é 60 comprador, o junho, aliás, e 75 vendedor. Então, o prêmio variando de 35 do comprador aí no spot curto, e a melhor posição agosto, o comprador fala em 80. Então, veja, de 35, agora da posição abril, a maio, aliás, a maio com agosto, 45 pontos acima, né? O comprador está pagando para a soja na posição. Então, o comprador já quer soja mais para frente, né? Os embarques de curto prazo já estão quase todos completos, né? Bom, saiba dos prêmios, saiba das cotações, saiba para onde está indo o mercado lá dentro do clube. Mande uma mensagem, experimente 7 dias grátis. O telefone está na sua tela, 199-9813-2915, 199-9813-2915. Mande uma mensagem e saiba dos preços, né? Agora, bom seria, né, Vladimir, se a gente ficasse só focado em oferta e demanda ali, cercasse o frango em torno da soja, tal. Só que não é bem assim, né? O preço da soja, como todos sabem, é formado por Chicago, que o Vladimir já analisou, plantio rápido, está sustentando, tal. É formado pelos prêmios e formado pelo câmbio. Na verdade, né, a soja é afetada pela economia brasileira. Aí é que mora o problema, Dom Vladimir. Temos problemas na economia do país. Tem problema na economia do país e tem a questão internacional, né, João, que afeta bastante, né? Esse movimento do Trump aí também vai continuar afetando aí o mercado financeiro, o mercado investidor, a fuga do investidor. Geralmente, quando o investidor leva um susto, a primeira coisa que ele liquida commodity, que são as que levam as primeiras pancadas, né, João? Então, é um ano que vai continuar turbulento, mas a boa notícia é que poderia estar trabalhando abaixo de $10 o bushel, está trabalhando acima, é sinal de que o mercado está bem consciente que abaixo de $10 o produtor americano não vende, e aí não tem oferta de soja, e aí é favorável para o mercado se manter com cotações melhores, né, João? A nossa preocupação é que o orçamento da nação está comprometido pelos gastos desmesurados, né, incontroláveis do Lula. Temos uma manchete da Folha que retrata bem isso. Contratos de seguro rural caíram 34%, produtores falam em paralisia da proteção, e o Banco Central está dizendo que vai ter mudanças. E o Vladimir mandou para a gente uma tela dizendo que a preocupação do Lula é com investimentos sociais. Agora, e o investimento produtivo, o Vladimir? João Batista, dá para ver que a despesa cada vez cresce mais, né? Aí o próprio relatório aí que foi divulgado pela própria Jovem Pan aí, né? Vamos para mais de 285, fechando, né, 2024, 285 bilhões de reais. O ano anterior, 266. Note que 2022 foi 202, né? Estamos crescendo aí já
mais de 40% nesse período, e as apostas agora são que fecha 2025 acima de 300 bilhões, né, João? Está comendo muito do orçamento total, que isso o que vai acontecer? Vai refletir em menos dinheiro para a equalização dos juros do Plano Safra, João. O Plano Safra pode vir milagroso agora em maio, que é divulgado, com aqueles volumes astronômicos de recursos, mas não vai ter dinheiro para equalizar. Então é só dizer, ó, tem um Plano Safra de 300 bilhões, e o dinheiro para equalizar os juros? Não vai ter, é isso que é o gargalo. O produtor fique atento que o dinheiro vai existir, mas juro aberto, né? 20%, 25% ao ano, é por aí que a conta pega, daí é caro, né, João? 300 bilhões no balcão, sem seguro rural. E hoje, quero lembrar aos nossos amigos que às 15 horas aqui no Tempo e Dinheiro, nós vamos transmitir audiência pública lá na Comissão de Agricultura, lá na Câmara dos Deputados, sobre o drama gaúcho. Eles estão lá, né, para falar que eles precisam, claro que precisam, 4 safras perdidas. Vlamir, a confirmar, parece-me que já são 14 pessoas que se mataram porque não tem dinheiro para continuar mantendo as suas famílias depois dessas quatro safras perdidas, 14 suicídios, né? Mas nós vamos acompanhar lá as revelações e os depoimentos dos produtores lá em Brasília. Ou seja, atende um lado, mas desatende quem produz, que atende toda a sociedade, no caso dos gaúchos. Então, esse é o drama que nós estamos vivenciando nesse governo Lula, certo? Exatamente, dinheiro. Está investindo muito dinheiro, talvez em locais que não tem retorno, né? Que daí não vai ter como reverter. Ao passo que se você pega e cria um suporte aí para a safra gaúcha, o Estado sempre foi um celeiro agrícola brasileiro, é o berço da maior parte da agricultura do país, ele precisa sair desse marasma, dessa situação de alto endividamento, para poder voltar a produzir com escala, com otimismo do produtor, com investimento, alta produtividade, tudo que o gaúcho sabe fazer, né, João? Não adianta matar a galinha dos ovos de ouro, que é a produção rural, né, esganar, que ela não vai botar mais ouro, não vai botar mais ovos de ouro, não vai botar ovos nenhum. Então, assim, precisamos cuidar da produção para resolver o problema social. A pobreza se resolve com produção, com trabalho. É a nossa defesa. Por isso que a gente defende a livre iniciativa aqui no Tempo e Dinheiro. E continuamos, claro, olhando ao drama gaúcho, mas olhando também quem recebeu chuvas e está conseguindo produzir muito bem, que é praticamente o restante do país. Exemplo é o próprio Vlamir Brandalize. Ele tem uma propriedade lá em Antônio Olinto, sul do Paraná, onde ele mandou um vídeo para a gente, nós vamos mostrar agora, a soja safrinha dele. Veja a soja safrinha do Vlamir. Aí, João Batista, olha aí a soja safrinha, tá indo pro final, agora já, mais uns dias, já vai estar no final do enchimento de grão, maturação, já não tem muito risco de geada mais, aí ó, fechando uma safrinha de soja, tá bonita, vamos ver como que vai sair, mas tá bonita. Tá na fase de maturação, tá com uma carga boa de vagem, ela é baixinha mesmo, tá bonita. Soja safrinha, lembra que eu mostrei o vídeo no começo quando estava verde? Agora é uma soja safrinha aqui. Então, Vladimir, esse é um retrato seu, claro, é muito bom para a gente exemplificar, né? Aquela história da árvore e da floresta, que a floresta daí para cima está indo bem, né? Nós estamos já colhemos uma safra muito bem, estamos indo para a safrinha de milho. É o milagre da chuva, né? E não choveu no Rio Grande do Sul, olha o drama. Exatamente, João. Até impressionou aí porque ela veio, a safrinha, nunca tínhamos plantado safrinha de soja. Ela tá uma lavoura impressionante, ficou muito melhor que a gente esperava e tá chegando Aí, João Batista. Uns dias, mas agora já está escape praticamente essa lavoura e pena que os gaúchos não conseguiram ter uma safra desse tipo aí, que nem nós estamos vendo a nossa ali. Você fez essa soja em cima de feijão, é isso? Isso, a primeira lavoura de safra de verão foi feijão e daí veio a soja safrinha. Muito bem. Vamos falar agora do milho, mas antes passar da régua geral sobre soja, recado do Vlamir. Olha, João Batista, é uma semana de negócios, o produtor precisa fazer caixa. Para aquele produtor que não precisa de caixa de curto prazo, vai ter oportunidades nas próximas semanas e meses, porque a safra americana apenas está no começo, né? Por enquanto está andando tudo bem, mas qualquer momento que der algum crepe de clima, excesso de chuva, o mercado reage. Agora é o mercado climático americano começando
a ganhar força. De agora em diante, o clima americano vai falar alto também, João. Tá, eu quero lembrar que daqui a pouco nós vamos estar conversando com o especialista em comercialização, o Vitor Caso. O Vitor, lá de Sinop, vai estar conosco, porque agora, né, você tem que prestar muita atenção no momento certo de comprar e no momento certo de vender. Daqui a pouco o Vitor Caso conosco, já já. Agora, o mercado do milho, cotações do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho lá nos Estados Unidos, do vermelho hoje, ao contrário da soja, né? Porque ficou claro, o Vlamir já antecipou, né? Vai produzir menos soja, preços em alta, vai produzir muito milho, preços em queda, oferta e demanda. O maio, lá em Chicago, nesse instante, 3,25 de queda, 4,78 com $50 por bushel. O julho, 4,86, setembro, 4,51, dezembro, 4,59. Quer comentar primeiro os Estados Unidos, Vlamir? Depois a gente vai ao Brasil? Vamos lá, primeiro aí, João, com relação ao milho, mesmo que está com queda, né, quase de 1% de queda, mas o que a gente tem que alertar é que o mercado está bom do milho, e esses níveis são interessantes para o produtor americano e para o produtor mundial, porque milho acima de 4,50 é a boa cotação dele. E ele está entre 4,50 e 4,90, a janela dele está dentro desses níveis e é positivo. E temos que alertar que ele poderia estar caindo mais, né, porque, ó, veja a questão do plantio americano, que o USDA divulgou ontem à tarde. 12% da safra de milho está plantada, João. Semana passada era 4, o ano passado era 11, o ano passado era recorde de ritmo, agora está com 12. E a média é 10. Vamos passar aí para o estado de Iowa, o maior produtor americano de milho, é o Mato Grosso deles lá. 18% plantado, a semana passada era 2, o ano passado 12 e a média é 7. Olha o ritmo de plantio muito forte, porque a condição está boa do solo, as temperaturas estão subindo dentro de uma normalidade. Até ali no estado de Illinois, o plantio também andou, porque o estado de Illinois o pessoal prefere plantar soja primeiro ali, corca a soja, porque a soja em Illinois, se plantar muito tarde, ela tem o risco de pegar um calor extremo lá no mês de julho, e aí tem perda de potencial produtivo. Mas o milho ali também, 7% plantado, a semana passada era 1%, ou seja, estão plantando acelerado soja, milho, plantio andando bem nos Estados Unidos. No caso do milho, seria fator negativo aí para a Bolsa. Ele está negativo, mas levemente negativo, né? Hoje o movimento mais técnico, ou seja, vendendo milho, comprando soja, porque a soja segue com bons fundamentos dela mesmo, e o fator é, possivelmente cresça 1.800.000 hectares a mais de milho nessa safra americana, e reduza 1,5 milhão de hectares do caso da soja. Então, mais milho, menos soja, mas mesmo com mais milho, os fundamentos do milho no mercado global em 2026 são positivos. Isso é benéfico para o novo produtor aqui da safrinha 26 brasileira, né? Então, vamos passar os preços do Brasil, depois você faz a sua análise dos dois mercados. Então, primeiro, agora sim, os preços do milho aqui no Brasil, base Campinas, na B3, Gleidson, como é que estão as cotações? Também no vermelho, né? O primeiro vencimento leve queda, mas à frente está uma queda mais acentuada. O maio, na B3, base Campinas, recua 0,14 a R$ 76,64 por saca de 60 quilos. O julho, 70,23. Olha o julho aí, hein? E você disse, vai baixar para 70, hein? Setembro, 70,5, né? R$ 70,50. E novembro, 73,05. A minha atenção está sempre no setembro e novembro. Esse setembro pode perder os 70, Vladimir? Olha, João Batista, se tiver mais chuva nessa semana aí, provavelmente, sobre as lavouras, provavelmente ele vai perder os 70, né? Porque tem dois fatores atuando negativamente aí na B3. Dois fatores importantes, né? O dólar em queda é negativo para a B3, porque o milho ele tem fator como formador de cotação o valor da exportação, e é baseado em Chicago, que está em queda, e dólar ambos em queda também. E o outro fator é chuvas, né? Quanto mais chover sobre as lavouras de safrinha evoluindo bem, é uma garantia de uma grande colheita lá na frente, né? Então, essa condição está trazendo essa pressão negativa na B3, aliado ao mercado externo mais fraco, dólar mais fraco e chuva no campo. Ou seja, nesse começo de semana aqui do Brasil, não tem fator positivo o milho. Fator positivo que já tem e é fundamental, demanda recorde do setor da ração, demanda recorde de etanol
esse já o mercado absorveu. Agora a questão é a safrinha. Antes se esperava 90 a 95 milhões de toneladas de safrinha. Agora se espera de 95 a 100 milhões de toneladas de safrinha. A área fechou em 17 milhões e meio de hectares de safrinha. Então, uma área boa, uma área grande, muito parecida com o ano passado, mas o potencial de bater 100 milhões de toneladas. Isso que está pesando na B3. E também tem a possibilidade, do outro lado, de exportar, né? Porque, como você disse, né? Apesar da produção americana, nossa, a Argentina, o mundo precisa de mais milho, não é isso, Vlamir? Então, exatamente. Vamos exportar muito, né, João? Tem um déficit mundial de 26 milhões esse ano, e provavelmente o ano que vem, mesmo que tenha uns 20 milhões a mais na safra americana, nós vamos continuar com déficit acima de 25 milhões de toneladas. E isso dá fôlego para o Brasil seguir forte na exportação. Eu acredito que nós vamos exportar umas 35 milhões de toneladas nesse ano de 2025. E você cravaria, tornando com a mesma pergunta, esse novembro aí acima de 70 ou não? Olha, novembro, quando chegar na colheita da safrinha, é possível que ele esteja abaixo de 70, desde que o dólar não esteja acima de 5,90, né? Porque um é o outro, são coligados. Então, se o dólar tiver 5,70, 5,80, provavelmente, quando a gente chegar aí no meio do ano, esse novembro pode estar abaixo de 70, sim. Um pouquinho abaixo, vamos dizer assim. Tá. Daqui a pouco a gente leva esse problema para o analista, para o especialista em comercialização, Vitor Caso, que fazer, né? Mas a partir da base que é a análise do Vlamir. Agora, tem gente que está muito feliz com a sua safra, com a sua safrinha de milho. Você não acredita, vou mostrar agora para você como é que está o milho lá do Moacir Guarnieri. 5 bonecas por pé. Ô, louco! Pois é, lá em Boa Esperança do Norte, lá acima de Sorriso, o Moacir Guarnieri mandou esse vídeo hoje de manhãzinha, levantou para ver, ele próprio não acreditou. Veja o milharal do Moacir Guarnieri. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. 22 de abril, 6 da manhã. Ontem à noite fomos agraciados aí, ó. 13 milímetros. Já pensou? E olha o meu último milho. Como que tá? Aqui onde temos o pé com... Ó. Com 3, 4 bonecas. Aqui o outro também, ó. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5 bonecas. Será que vai produzir? Mas tá aí, ó. Muito lindo, hein? Que beleza, hein, João Batista? Vai dar uma safra muito boa. Deus abençoe nosso Brasil. Deus abençoe todos da área agrícola aí. Produtores rurais. Hoje o tempo tá bonito, ó. Pode chover de novo. Um grande abraço a todos. E o galinho cantando lá no fundo. Ô, Vlamir, explica esse negócio de 5 espigas no pé. Como assim? Pois é, parece até uma fake news, né? Mas existem verdade. cultivares aí que acabou... provavelmente o clima estava tão bom que estimulou, né? A produzir mais espigas. Mas na realidade vai encher 2, pouquinho da terceira, né? Não é grande volume. Mas certamente a planta vai ter um potencial de produção maior que a média das outras, né? Certamente sim. Mas isso sozinho não é fator aí que vai ter uma alta produtividade na lavoura inteira, né? Porque com 5 bonecas, a planta tem que ter um sistema radicular muito agressivo e o solo tem que ter muita fertilidade para encher essas espigas, né, João? É um fator que precisa muita comida também, né? Mas eu acho que ali tá tudo certo. O dele, ele merece, é um cara espetacular, merece. Merece, pode passar no caixa, né? Porque é nosso repórter, né? Ganhou mais a diária dele hoje. Grande Moacir Guarnieri. Ô, Vlamir, vamos passar a régua então no milho, olhando os preços internacionais, olhando os preços da B13, olhando a produção brasileira. Qual é a sua conclusão? Olha, João Batista, poucos negócios de milho, né? O que a gente viu esse começo de semana pela manhã, o pessoal me comentando, os grandes compradores no mercado brasileiro estão retraídos, setor de ração, setor de etanol, todo mundo esperando pela safrinha, que vai ter as primeiras colheitas em 4, 5 semanas, as primeiras, né? E as lavouras de safrinha evoluindo bem, em geral, né? Mato Grosso deve ter recorde histórico de colheita, aí, que é o maior produtor. E calmaria no mercado, né? O mercado de Porto aí, 70 e 71,
aí Paranaguá no agosto e vai até 73, 74 no novembro. Então o mercado começando a semana com leve pressão de baixa no mercado de Porto, em função de que as condições de clima seguem regulares, e a condição aí da B3 é a mesma, né? Com relação à B3 está sentindo mais, né? Porque sem a pressão do comprador, o investidor ali da B3 está liquidando posição, acreditando que vai cair mais. E é possível que caia mais, sim. Como você comentou, é possível que perca os R$70 ali na posição do setembro, julho, setembro, né? 2 meses, porque não há escassez de milho. Nós vamos ver uma safrinha vindo e agora em diante, cada semana que passa, a safrinha vai estar mais próxima de uma garantia de grande volume de chegada, né? Então isso vai pesar e é possível que trabalhe um pouco abaixo de 70, sim, mas as cotações vão ficar muito favoráveis, né? O ano passado, quando colheu a safrinha, o mercado do Mato Grosso era 30 e poucos reais, R$40, e esse ano aí é tudo acima de 50, né? A cotação melhorou bastante por lá. Muito bem, daqui a pouquinho, renovando o convite, o Vitor Caso, especialista de vendas e compras na hora certa, vai estar conosco, refletindo em cima da análise que o Vlamir fez. O que fazer, né? Fazer posição à frente, esperar? A gente esperar nunca, né? Tem que tomar uma atitude. Então, daqui a pouquinho, o Vitor Caso. Vlamir Brandalize, por enquanto, muito obrigado pelas suas análises, pelas suas informações. Bom recomeço de semana. Semanas apenas começando, João Batista. E vamos em frente aí, que a semana promete muita coisa ainda. Grande Vlamir Brandalize, muito obrigado. E vamos em frente. Deixa eu ver aqui os preços do trigo antes de entregar para o Sérgio Braga. Os preços do trigo estão mistos, na verdade, leve queda, né? Mas não está a queda tão acentuada quanto no milho. O maio, 5,37,75 é o bucho do trigo para maio lá em Chicago. Julho, 5,52,25. Setembro, 5,66,50. Dezembro, 5,58,50. Agora sim, vamos chamar o Sérgio Braga para ele nos passar as notícias e preços dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E como sempre, a apuração feita pelo CPE é o apoio da LS Tractor, o leite pago ao produtor na tela, mostrando exatamente que a média no estado da Bahia foi de R$ 2,60 mais 25 litros. Ovo branco, FOB, em Bastos, a caixa com 30 dúzias. Aqui em São Paulo, a R$ 192,77. Cebola vermelha crioula, tipo 2, ao beneficiador. Em Tuporanga, o saco de 20 quilos a R$ 32,00 mais 50 centavos. Tem a batata padrão Ágata especial no atacado em Belo Horizonte, saco de 25 quilos a R$ 96,67. E a cenoura verão 3A lavada a R$ 35,00 em Brasília. Bom, lembrando mais uma vez que hoje é dia de destaque da LS Tractor. E o destaque de hoje é uma festa de casamento. Vamos lá, Gleidson. O casamento é um novo começo e o colaborador Guilherme da Global Mac, concessionária LS Tractor na região sul, escolheu chegar ao seu grande dia de uma forma única, a bordo de um LSH 145. O Guilherme levou com ele não apenas sua paixão pelo agro, mas também toda a trajetória de dedicação e trabalho que o acompanha há muito tempo. Para a Global Mac foi uma alegria estar presente nesse momento tão especial. Guilherme, que essa nova fase de sua vida seja repleta de amor, felicidade e muitas colheitas de sucesso. Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro, e mostrando exatamente essa união perfeita, até mesmo com esse caso do casamento, João Batista. Num tratorzaço confortável pra caramba, pressurizado, cabine pressurizada, maravilha. Conforto, né? Bacana. Tá bom, Sérgio, muito bom. Mas daqui a pouco você volta com as notícias do café e da pecuária, porque agora sim eu vou a Sinop, norte do Mato Grosso, falar com o especialista em comercialização, o Vitor Caso,
nosso parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Vitor. Vitor, está sem áudio? Alô, Vitor? Cadê o... É isso. Vitor, nos ouve? Alô? Está sem áudio. 3, 2, 1. Vitor Caso. Sinop chamando. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, vamos aos preços do café, na sequência a gente fala com o Vitor. Deixa eu chamar aqui o Sérgio Braga também, que está atento com os preços do café. Vamos na tela mostrar as diferenças entre o Arábica e o Robusta. Notícias do café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Descolados os preços do Robusta, do Arábica. Londres segue nesse momento em queda a $5.260 por tonelada, uma queda de 0,23%, enquanto que o Arábica na Bolsa de Nova York em alta de 2,40% a 373,50. Contrato para julho. Demais posições vamos acompanhar agora também. A maio aparece na tela, mas está ficando no retrovisor, 378,90, 3,30 de alta. Julho, 373,75, alta de 2,52%. Setembro, a 367,20, 2,44 de alta. Dezembro, 359,80, 2,38 de alta. Lá na B3 Café, tem negociações também seguindo em linha com Nova York, 1,58 de alta para o maio, a $483, repetindo, $483,10 a saca, e o setembro a $452, mais 5, alta de 0,86%. Portanto, Londres recua, Nova York segue em alta nesse momento. Mas temos também, não só isso. Oi, João. Lá no Clube do Tempo e Dinheiro nós temos um grupo só de cafés, onde o Giovanni Lorenzon acaba de dizer que a influência, essa diferença entre o Arábica subindo e o Conilon descendo, o Conilon, como você disse, em queda de 0,23 a 5.260, é uma questão do câmbio. Então, deu força para o Arábica e tirou a força do Conilon, portanto, em cima das vendas. Saiba das informações, saiba das análises. Lá dentro do clube, o telefone está na sua tela, entre 199-9813-2915. E aí, né, Sérgio, qual é a discussão que nós temos nesse momento, né? Muita angústia, para dizer de outro jeito, né? Entre os cafeicultores, porque nós temos regiões recebendo muita chuva, viu, Sérgio? Né? O sul de Minas, por exemplo, foi muito beneficiado, enquanto que outras regiões de café no Brasil ainda não estão totalmente beneficiadas. As colheitas estão começando de maneira bem pontual, né? E, por exemplo, o Kelmisson Barros, lá de Campestre, Sérgio, mandou para a gente um vídeo mostrando que ele está muito feliz com o que vem por aí. Veja o vídeo do Kelmisson. Rapaz, hein, Sérgio? É café, hein? Ouro no pé, hein? E ele mandou umas fotos que a gente pode acentuar, sempre lembrando que não é generalizado isso, mas nós temos recebido muitas fotos como essa, mostrando que tem, viu, Sérgio? Regiões com muito café vindo aí, né? Porém, né, também tem a história dos estoques, onde a China está levando o que tem. Então, o mercado está muito inseguro, mais uma vez, né, Sérgio? Nós estamos recomendando. Pessoal, nós temos o assessor de investimento à disposição de vocês, para vocês fazerem hedge, ou pelo menos para saber quanto custa o prêmio
para fazer o preço. Está aí o telefone, hein, Sérgio? 199-7110-8610. É o nosso assessor de investimento credenciado pela CVM para você tirar a dúvida. Quanto custa o prêmio? Sérgio, nesse momento, com esse monte de café vindo aí, começando a colheita, é preciso saber como se faz um hedge, como é que se faz uma put, né, Sérgio? Tem que assegurar o preço, né? Exatamente, né? Não basta ter o produto, né? Os grãos, aí esperar uma safra, mas assegurar tudo quanto é tipo, né? Possibilidades, ferramentas para poder garantir o preço, garantir renda, né, João Batista? O fato é o seguinte: a cafeicultura está num ótimo momento. Tudo indica que vai continuar pelo menos até a próxima safra, sim. É um investimento muito importante, tanto é que os cafeicultores muito bem informados estão investindo na cultura. É o caso do nosso amigo, nosso repórter da cafeicultura, o Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari. Veja o vídeo que ele nos mandou hoje de manhã. Bom dia, João Batista. Vamos cuidar do cafezinho, João Batista. Ó. Cafezinho novo e irrigado, esse é o detalhe. Muito que bem. Falando não só sobre café, mas de soja, de grãos, enfim, de mercado de forma geral, está conosco agora, direto de Sinop, o Vitor Caso, especialista em comercialização. Vitor, boa tarde. Boa tarde, agora sim conectado aqui. A internet estava meio ruim, chovendo demais aqui, João. Mas é bom, É né? mesmo? Uma época boa essa chuva, muito importante agora. Tá. Ô, Vitor, nós estamos falando de modo geral, né? Você está aí no norte do Mato Grosso, você está muito centrado em soja e milho, mas também é muito importante a gente transferir os seus conhecimentos para as demais culturas, né? Pecuária, café, algodão, principalmente, que é a sua área, né? Açúcar. O importante é olhar o preço, saber a margem e tomar uma posição. O que é que você tem que nos dizer no tocante a soja, e milho e grãos nesse momento? É para olhar, esperar ou para agir? Eu gosto de lembrar sempre do tripé, né, João? Precisa das três coisas para parar em pé. Muitas vezes o produtor pensa só em produzir, 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 e não está errado. Tem que produzir mais, é o nosso papel, nós estamos aqui para produzir cada vez mais. Só que as outras duas partes do tripé é comprar bem e vender bem, né? Então não adianta só produzir mais se você compra mal, vende mal e acaba depois não tendo margem, não tendo rentabilidade no final da safra. Então, esse é o principal ponto aqui. Agora, quando a gente olha o mercado, né, respondendo ali, pegando o gancho do que o Brandalize trouxe para nós aí, né, a gente vê que lá nos Estados Unidos vai ser recorde de milho, vai dar milho para burro lá nessa safra, com aumento de área e plantio acelerado. A gente tem também aqui no Brasil, o clima começou ruim aí no Médio Sul, mas deu endireitada, tem bastante chuva para os próximos dias. Preço físico já está descontando, a B3 hoje acompanhando mais o dólar, mas o físico está descolando um pouco da B3, caindo um pouco mais aí. Então, o produtor ficar atento nas vendas de milho daqui para frente, se tem que travar custo, se tem que projetar caixa do milho, porque a soja passou. Nós falamos aqui no programa já, e quem ainda está com soja em aberto aí para 30/4 tem muito pouco tempo para olhar isso. Então, a gente já está olhando aí para a safrinha e também, João, nitrogenado de 26. O mercado deu boas condições nas últimas semanas, vale a pena monitorar também, principalmente hoje com essa queda de câmbio aí de 1,38%, agora o câmbio a 5,72. Ou seja, o produtor do agro, de forma geral, não só de soja, tá? Ele é um administrador de empresas, nato, onde a função dele é gastar o mínimo possível e fazer o máximo de lucro. Agora, o diabo é como fazer isso, né? Então, você está dizendo para olhar, no caso de compras, olhar os fertilizantes nitrogenados nesse momento, Vitor? Em algumas praças aqui no Mato Grosso mesmo tem tido boas condições nas últimas semanas, nessas feiras, nesses eventos onde a gente teve presente aí, o mercado rodando bastante com relação de troca à vista. Então, importante olhar esse mercado e entender também que o milho lá na B3, né, o milho futuro, está valendo mais no janeiro 26, no maio 26, mas tem uma barrigada no meio do caminho ali, né? Se você vê o julho, setembro, estão bem descontados, são os contratos que estão caindo até um pouco mais hoje. Então não dá para esperar a última hora, né? Tem que vender na hora certa.
e comprar na hora certa. Agora, vender, assim, fixar o milho, você acha que esse é o momento de pegar os preços a futuro do milho na B3? Eu acho que ainda dá tempo de aproveitar isso, principalmente para aquele produtor que não pode vender grão físico, né? Às vezes a gente está falando aqui, tem que travar, tem que vender, tem que aproveitar o momento, ou deixar essa barrigada passar para mim pegar um preço melhor lá na frente. Mas nem todo mundo aguenta esperar lá na frente, nem todo mundo pode vender grão físico agora. E aí tem que usar as ferramentas, estratégias aí que você fala tanto, né, João, do hedge que tem no dia a dia aí, né? Fora isso, tem o NDF no banco também, para você travar o dólar, porque o dólar começa a cair. Como é que você vê a tendência? Na verdade, você também, como o Vlamir, é difícil perguntar isso. Vocês não têm bola de cristal, vocês têm as tendências, né, Vitor? Você quer jogar nós na fogueira com o dólar, né, João? O dólar é o mais complicado porque não é só fator doméstico, mas a gente tem duas grandes áreas, talvez, que vão estar dominando o dólar. Um é o fator doméstico, e como você está falando aí, não fecha as contas nunca. Ano que vem eleição, o governo vai gastar mais para ganhar popularidade, estourar mal um pouco as contas. Então, isso tudo pesa contra e mantém o dólar alto. Também a gente tem lá nos Estados Unidos, né, o Trump mudando a dinâmica global e trazendo muita volatilidade para o câmbio. A gente viu que as tarifas do câmbio bateu 6,12, aí agora, recente, demite ou não demite lá o presidente do Banco Central americano, e isso derruba o câmbio, derruba. Então, tem que olhar esses dois cenários. Eu acho que essas seriam as duas figuras principais para a gente olhar o câmbio. E se fosse falar de tendência, né, a gente viu ele bater 5,60, não teve força para cair. Viu ele bater 6, mas ele também tem pouca força para subir. Ele fica operando nesse range aí. 40 centavos às vezes parece muito largo, mas é a volatilidade dos últimos dias, né? Vamos olhar a soja, 10,37 agora, alta de 0,86%. O produtor está mais preocupado com a safrinha, mas a gente sempre recomenda, olha, você tem que olhar mais 6 meses à frente, pegar a posição que você quer para você pagar um prêmio menor. Você recomenda começar a olhar Chicago ou espera mais um pouco, Vitor? Eu acho que todo dia a gente tem que olhar o mercado, e principalmente Chicago, porque ele é um dos maiores formadores do preço do grão. Então a gente tem lá Chicago, prêmio, custo e o dólar. Quando a gente tinha o Chicago de 17, a gente tinha uma soja de R$ 180, vou colocar aqui no Brasil. Chicago de 10, o preço corrige também. Então a gente tem que olhar sempre. Mas se você vê as cotações, o mercado está lateral, né, João? Tá faltando fundamento, e até pegando mais uma vez o gancho do Brandalize ali, falta ainda fundamento para o mercado estourar de preço, como o Vlamir bem trouxe ali, que essa semana deve ser mais calma, mas também com a área menor dos Estados Unidos, com estoque apertado, maior consumo no mercado interno americano, esmagando mais, consumindo mais óleo de soja. E todos esses fatores juntos, né, e uma área que tende a ser menor na soja lá, a soja também não está caindo desses 10, né? Ela até dá uma beliscada e volta ali para cima, 10,50, 10,40 tem sido os níveis de preço que ela está trabalhando. E isso abre oportunidade para a gente estar fazendo muitas vezes um contrato componentes para a safra 25-26. Fazer uma trava de Chicago pode ser interessante. Tá, então assim, como a gente sempre alerta, acabamos de falar, eu vou pedir para o Gleidson colocar novamente, nós temos um assessor de investimento à sua disposição para você consultar e saber qual é o prêmio, porque na verdade tudo se baseia no prêmio. Se o prêmio estiver muito caro, não adianta, né? Tirou a sua margem. Agora, se o prêmio está bom, né? Faça as contas e veja a margem que te dá para você, porque pegar o prêmio é à vista, amigo. Você tem que botar o dinheiro à vista. Eu quero comprar um contrato de milho. Legal, pode comprar. Tem que botar o dinheiro à vista. Então tem que fazer conta e saber de margem. Quanto está o prêmio lá na frente da soja, do milho, do café, do boi gordo? São os contratos negociados na B3 e também em Chicago. Ligue para o nosso assessor de investimento para você tirar a dúvida, é saber quanto custa. 199-7110-8610. 199-7110-8610. O assessor de investimento à sua disposição. Né? O Fernando Sofiati, lá da G-Trade, à sua disposição. Lá, ele está lá em Cascavel, enquanto que eu falo com o Vitor lá em Sinop. Agora, né? Por que eu estou desesperado aqui com o Vitor, tentando espremer o Vitor? Porque a tal da comercialização é a coisa mais difícil que tem.
Vitor, hoje, assim, sem desmerecer, né? Mas a produtividade hoje está praticamente dentro de casa, né? Tá garantida. Vamos logo, em termos de soja, chegar a 100 sacas por hectare. Milho, então, nem se fala. Então, essa parte da produtividade está garantida. O problema é a sua especialidade, a tal da comercialização. Pega aqui, solta lá, aqui que está na hora. Bom, eu falo isso porque ontem nós fizemos muitas chamadas, ontem foi um dia excepcional no mercado, e o Vitor fez uma live fantástica, com muita gente querendo saber para onde, que rumo vão os preços. Uma live que deu muita gente, e eu quero saber de você. Está cansado? Foi bem? Não, nós estamos começando agora. A live foi ontem o pontapé inicial e hoje ainda, quem perdeu o momento, quem estava em cima do muro, tinha que falar com a filha, com a esposa, com o sócio aí, as inscrições estão abertas aí. Mas, resumindo, né, uma aula comprida em poucos minutos aqui, para não tomar muito tempo, né, João? Mas a gente traz lá alguns erros do que a gente até falou para você aqui hoje, né? Que é a questão de vender, por exemplo, né? Vender somente em reais. Ou você trouxe também, né? Que a produção está dominada. Então, se você pegar hoje, o produtor sabe quantos centímetros de profundidade tem que ir a semente, velocidade de plantio, precipitação acumulada. Isso tudo varia com a textura de solo. Se nós for falar aqui de princípio ativo, de fungicida, inseticida, eu tenho certeza que os produtores dão uma aula para nós aqui em fertilidade de solo, princípio ativo, dose. Então, isso tudo aí é complicado. Eu fiz agronomia e eu sei que isso é um mercado complicado, mas o produtor já domina isso. A comercialização ela é bem mais simples do que isso, só que talvez faltava alguém para dar a cara a tapa aí, para estar levando esse conhecimento e criar isso num passo a passo, num mapa, né? E nós criamos esse mapa aí para o produtor. E não tem, João, é importante falar, né? Ninguém tem a bola de cristal, mas existe um passo a passo que se repete e de novo, da onde que vem isso? A gente veio construindo com os produtores aí ao longo da minha carreira, da minha jornada, não só no Mato Grosso, mas também no Paraná, Mato Grosso do Sul e outros estados aí onde eu vim trabalhando nas multinacionais e entendendo o que é que os produtores fazem, aqueles que têm mais rentabilidade e o que é que qualquer um pode fazer, né? Primeiro passo, né? Ter uma preparação comercial pré-plantio. Então você já sabe, antes de plantar, qual vai ser a adubação, você faz análise de solo, você vê se precisa de calcário, você já tem material genético que você vai plantar, qual variedade, e comercialmente, será que isso aí está bem definido? Minha experiência diz que boa parte dos produtores ainda não está com isso bem definido. Então essa é a primeira etapa. A segunda é vendas na prática, né? Execução. É você fazer as vendas daqueles que você planejou, travar custo, proteger margem, e para isso precisa ferramenta, nós também entregamos as ferramentas para isso. E se não dá para vender, tem que fazer ferramenta financeira. E eu vou fazer um gancho aqui que muita gente fala assim, meu comprador na minha região não faz. Mas nós estamos ao vivo provando aqui, eu estou em Sinop falando disso, o João tem um assessor aí em Cascavel, então, tendo um telefone, se está assistindo nós aqui, com certeza consegue fazer uma operação dessa pelo celular, mas tem que entender qual tipo de operação, quanto custa, né? Qual que é a margem, o que vai fazer. Isso a gente ensina lá na segunda etapa. E depois é o lucro protegido. É o fazer um barter inteligente, igual vocês falam muito aqui também, é analisar a relação de troca. Agora, quem já vendeu a soja e está vendo o mercado climático americano, que está dando oportunidade hoje também subindo, como participar dessa alta mesmo com o mercado subindo. Então, isso tudo a gente traz nessa terceira etapa. E na quarta etapa é a otimização de lucro pós-colheita. Porque tem gente que acha que colheu, colocou no armazém, morreu a safra. Só tem o grão ali para vender. Mas, na verdade, tem muito mais coisas que você pode fazer. Né? Tem que comparar custo de carrego, tem que comparar algumas estratégias de fazer venda de futuros e carregar o grão físico, o que é mais importante. Então, tudo isso tem como melhorar a lucratividade daquilo que já está colhido no armazém hoje, tem como pôr em prática passar frente, vem pela frente, e principalmente, né, começar 25, 26 com o pé direito, porque o mercado está dando oportunidade todo dia, né, João? Pois é, então ontem teve essa live maravilhosa, a venda na hora certa com o Vitor Caso. O Vitor, e eu vou participar também, teremos uma outra live aberta de grátis, de graça e de grátis, domingo, 8 horas da noite, né, para você participar e perguntar. Né?
E enquanto que você tem acesso ao que o Vitor falou ontem. Em resumo, é assim, a análise das condições de comercialização aberta de graça. Agora, se você quiser ter a parceria do Vitor para você individualmente saber qual é o momento de comprar, qual é o momento de vender, Vitor Caso, parceiro do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, eu quero pedir para o Gleidson colocar o telefone do nosso assessor de investimento, porque o Vitor deu a referência para muita gente ontem, o que fazer, mas aonde fazer? Olha, use esse telefone aí, que é o nosso assessor de investimento, essencialmente para você saber quanto custa o prêmio. 199-7110-8610. Soja, milho, café, boi, açúcar, algodão, todas as commodities negociadas na B3 em Chicago, para você saber quanto custa para você fazer as suas margens. E o Vitor vai estar conosco, e domingo que vem, 8 horas da noite, horário de Brasília, mais um show. É isso, Vitor? Exatamente. E convidar hoje, né, João? A gente está com as inscrições abertas aí para a nossa turma do método Venda na Hora Certa, o método completo, passo a passo, essas etapas que eu trouxe aqui, guiadas com acesso à comunidade com informações, com acesso a plantões de dúvida, grupo ali para o produtor conversar também, e aulas tanto ao vivo quanto gravadas explicando o que é hedge, o que é bolsa, passo a passo para me estabelecer uma boa relação de troca com o meu manejo, qual que é o lote médio para eu vender. A gente olha o preço hoje aí, por exemplo, lá, né, em Cascavel, R$121 para a soja. É bom ou é ruim? Depende, qual que é aquele tripé, meu custo, meu preço, minha produção, para me entregar uma margem e uma tomada de decisão saudável na hora de fazer as vendas e fugir. O mercado dá o preço, né, João? Mas a decisão de fazer uma venda, e uma venda que dá lucro, ela é nossa e a gente precisa de ferramenta para isso. Isso tudo aí a gente vai estar ensinando lá dentro do método. As inscrições acho que encerram aí, não sei se dura até domingo, hein, João? Mas bom o pessoal se inscrever logo aí, não esperar a última hora. De novo, né? Deixar para a última hora não tem garantia que vai vender bem. Muito bem, Vitor Caso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um parceiro muito importante para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Venda na hora certa. Compre e venda na hora certa. Tenha a parceria do Vitor Caso. Obrigado, meu irmão. Vamos em frente. Depois a gente traz mais informações do Vitor. Tá bom. Muito obrigado. Muito bem, agora eu vou devolver para o Sérgio Braga, porque agora entram as notícias da pecuária. Na volta do feriado, o mercado segue se ajustando, principalmente ainda na expectativa de um balanço do comércio varejista de carne nesse final de semana, domingo e no feriado de ontem. Lá na B3, o mercado tenta também buscar uma direção, tanto é que tem negociações mistas nesse momento. O abril 325,55 sobe 0,29%, estável para maio 321,40, junho 324,70, alta de 0,14%, recua o julho a 329,60, 0,06% de queda. Quanto ao mercado físico, entre 32 praças pesquisadas pela Scotia estão em alta demais, não houve recuo em nenhuma praça, as demais estabilidade. 325 São Paulo, Barretos, Araçatuba, 295,50 por arroba no Maranhão, a oeste, na região, no estado de Alagoas, a média, no Marabá, 295,50 também. Próxima tela, mais 4 praças de redenção no Pará, 287,50 por arroba prazo já descontado, Paragominas 302,50, região sudeste de Rondônia 280,50, Tocantins ao sul 293,50. Conosco para comentar o mercado, Iberville Neto. Olá, Iberville. Hoje nós trouxemos alguns dados da última atualização de projeções do USDA para a produção e exportação de carne bovina, suína e de frango do Brasil. Esses dados foram atualizados agora no início de abril. Então, o órgão agora trabalha com uma projeção de 0,4% de acréscimo na produção de carne bovina para 2025 no Brasil, na comparação com 2024. Lembrando que nas últimas projeções ele falava de um ligeiro decréscimo nessa produção. Então, a gente está falando praticamente de estabilidade aqui nos dois cenários. A nossa expectativa é de que haja espaço para haver alguma diminuição ainda, e se for confirmada a redução da oferta de fêmeas que nós esperamos para 2025. Apesar dos abates de fêmeas terem vindo acima
das expectativas no primeiro trimestre, a nossa projeção, a nossa expectativa não é de que essa toada continue ao longo do ano e deve dar espaço para alguma diminuição da oferta de carne em 2025. Não acreditamos que vai ser um nível de oferta baixo, mas um pouco menor do que 2024 é o nosso cenário base. Quando a gente fala da projeção do USDA para carne de frango, eles falam de aumento de 1,7% na comparação com 24 e carne suína aumento de 2,2%. Para as exportações, o Brasil deve ter um aumento de embarques de carne bovina de 3,1%, ou seja, mais um recorde esperado para 2025. Para a carne de frango, um aumento de 4% e para a carne suína, um aumento de 4,5%. Então, o órgão projeta recordes para as nossas exportações das 3 proteínas. Cenário positivo, e esse cenário de aumento de produção, ele poderia ser algo mais negativo para preços, mas como a gente está falando de um aumento de exportação de 3% frente ao recorde, e o que a gente teve no primeiro trimestre foi um aumento até maior do que isso, então é possível que isso seja revisado positivamente. Mesmo com essa produção estabilizada, que foi um nível recorde de produção em 2024, a gente exportando um pouco mais, fica menos carne no mercado doméstico e há espaço para o mercado andar um pouco. Nossa expectativa é que essa produção de carne bovina possa ser um pouco menor. Tá? Então, vamos acompanhando, mas de maneira geral, a gente está falando aqui de um cenário positivo para embarques e um cenário de produção de frango e carne suína positivo, que deve ajudar na demanda por milho e ajudar também a desenhar esse cenário, se somando, é claro, a toda a demanda por etanol que vem sendo uma carta nova no baralho aí desse mercado. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Boa semana. Tiago Bernardino, direto do CPE conosco, de Piracicaba. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 22 de abril, terça-feira, abrindo a semana pós-feriado com mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado esse que se encerrou na semana passada de certa maneira firme, indicador CPEA Exalc 326,30, mercado futuro no patamar de 324, mas que já abriu essa semana patamar aí de R$ 325. O mercado no misto, né, de fim de mês, a expectativa aí de um mercado um pouco mais frio em termos de demanda interna, né, a carcaça já recuou 55 centavos já na quinta-feira, mas por outro lado reduzindo aí num cenário externo favorável para o mercado brasileiro, somado a uma próxima semana de começo de mês, feriado, e isso deve trazer uma dinâmica interessante sim para as negociações essa semana e a próxima semana, que também será curta. Então, resta ao pecuarista ficar atento. A gente está começando a semana, terça, quarta e quinta, sempre tem um dinamismo maior do mercado, mas sempre lembrando, estamos na chegada do final do mês e a expectativa sempre vai reduzir nas exportações, né? Frigoríficos tentando sim completar a escala, alongar a escala com o boi China, mas tendo dificuldade sim de encontrar esse produto e pagando preços maiores aí ao redor dos estados MS, MT, Goiás, na busca por esse animal. É o começo de semana, amanhã a gente volta com mais informação do que realmente começou terça, quarta-feira, mas que seja positivo aí para todo mundo. Um grande abraço a todos. Obrigado, igualmente para você, Tiago Bernardino. João Batista Olive. Acho que chegamos Muito ao fim bem. dessa edição, né? Pois é, agora vamos editar tudo que nós produzimos aqui ao vivo pelo programa e vamos subir nas nossas plataformas, vamos recortar, mas lembrando, hein, daqui a pouquinho mesmo, daqui a 15 horas, né, daqui a 50 minutos, nós estaremos ao vivo, tanto no nosso site do Tempo e Dinheiro Oficial, quanto no nosso canal do YouTube, transmitindo ao vivo a audiência pública da Câmara dos Deputados na Comissão de Agricultura sobre o drama dos produtores gaúchos. Temos a delegação de gaúchos lá em Brasília, os deputados estão sendo convidados para ouvir os depoimentos e isso vai ser transmitido pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e nós vamos reproduzir aqui, tanto no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, quanto aqui no nosso YouTube. Então, 2 plataformas para vocês acompanharem a audiência pública do drama gaúcho, dos produtores que estão na quinta safra, praticamente sem receita, então, e com muitos dramas, né, sociais, que a gente não quer antecipar, vamos esperar o que vai ser divulgado nessa audiência pública. Acompanhe, você que é do Rio do Sul, acompanhe o que está acontecendo lá, aqui pelo YouTube do Tempo e Dinheiro e também no nosso site
né, o Tempo e Dinheiro oficial. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Sérgio Braga, obrigado pela sua participação. Um abraço, até amanhã a todos. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Voltaremos amanhã ao vivo com mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente e viva o Brasil!